Olá, muito boa tarde. No Sem Censura de hoje, que é segunda-feira, não é, Bruno? Isso, é segunda-feira, 7. Prazer em tê-lo de volta em 2019. O prazer é meu. Feliz ano novo, Vera Barroso. Você também, Bruno Barros. Vamos falar o quê? Vamos falar de comportamento, de entretenimento, de música e de saúde. Os nossos convidados são Lívia Marques, que é psicóloga e ela é uma especialista em terapia cognitiva comportamental. E ela vem nos falar sobre a terceirização da infância. Estamos deixando a outras pessoas o encargo de cuidarmos dos nossos filhos. Verdade. Precisamos ter cuidado. Obrigada, Lívia. Estamos com Carmen D'Alessio. A Carmen é promoter e ela trabalhou na mais famosa de todas as casas noturnas de todas as épocas de Nova York, que foi o Estúdio 54. Ela ganhou um documentário não, né, Carmen? Dois documentários. E ela vai nos contar um pouco como é que é a vida de uma promoter, de uma festeira desse nível. Prazer em tê-la aqui. Querida, realmente é uma vida que faço este trabalho. Para dizer em síntese, como se fala também em Nova York, a vida noturna foi mais ou menos madurando junto comigo, porque no começo comecei com a noite, o Estúdio 54, um clube noturno. De aí continué con el Sunset en los rooftops de Nueva York. Hace 10 años que creé esse conceito de rooftop que agora está virando global, porque estou vendo que aqui tem os melhores rooftops. Aqui também tem, né? Rooftop, né? Maravilhoso. Muito bom. Carmen, é incrível. E agora estou terminando também organizando brunches, almoços badalados, bacanas. Não, brunch a gente manja. E agora eu acho que realmente essa é a ideia. E aqui também me inspirei muito, porque é a primeira vez que vejo em Rio estes quioscos na praia, que estão maravilhosos. Ela tem muita ideia, não para quê? Mas não é a única, porque Tim Rescalo também está conosco. Ele é compositor cheio de ideias, nunca vi uma pessoa tão criativa. Estamos com o Mário da Silva, que é violonista, e eles dois estão lançando. Quer dizer, o Mário é o artista, a ideia foi do Tim, a livraria digital Classical Tracks, que tem foco no mercado audiovisual e é uma ideia muito nova, muito interessante, mas eu queria que você vai explicar tudo direitinho para a gente entender. Prazer em tê-los aqui. Obrigado. Estamos com o João Felipe Franca, que é médico do esporte. E ele vem nos falar sobre uma pesquisa do Ministério da Saúde, uma pesquisa feita por telefone, dizendo que houve um aumento de 24% nos brasileiros que praticam exercícios físicos. Parece que os brasileiros estão largando um pouco o futebol e estão andando e correndo. É isso, João Felipe? Isso, parece que sim. O movimento está bem favorável, mas vale lembrar que a maioria da população ainda é sedentária. Não, mas está melhorando. Quer dizer que a gente fica aqui batalhando pelo exercício, tem um Sem dúvida, o caminho está efeito, favorável, sem dúvida. Não é? Bruno Barros, por exemplo, não sai da musculação. Ai, meu Deus, eu sou igual o Zeca Pagodinho, é só levantamento de copo que eu sei Mentira, fazer. você não é verdade, você faz exercício sim. Faço. Boa tarde, gente. Boa tarde especial para você que está em casa. Chegou a hora de participar do Sem Censura, então vai lá na sua rede social favorita, pode ser no Twitter, @scensura, pode ser no Instagram, @semcensuratv. A gente está também no Facebook, é o mesmo título, @semcensuratv. Dito tudo isso, Vera, se você que está em casa não tem rede social, tem problema não, manda um WhatsApp pra gente pelo número 021 99903 5329. 021, código de área do Rio de Janeiro, 99903 5329. Mandou sua mensagem, todos os nossos convidados vão responder e assim todo mundo participa. É super legal, não é não, Vera Barroso? Olha só, vejam só, o descanso está fazendo efeito, porque a última vez o Bruno começou a dar o telefone do WhatsApp e deu da casa dele. Quase. Então, quase deu inteiro. Chegou a dar uma parte, ele estava exausto, já era final do ano. Já descansou, ano. já está dando certo, sabe, decorta. Beleza. Mas você não quer começar tocando um pouquinho para nos alegrar a alma? Claro, vamos lá. Prazer. O que você vai tocar pra gente? Bom, o Mário vai tocar agora uma das peças que faz parte da livraria, né? Que é Recuerdos de la Alhambra, de Francisco Tárrega, né? Enfim, que é um compositor emblemático para o violão, né? Então, é um dos títulos que compõe esse catálogo que parte do princípio que o repertório da música clássica é um repertório perene, né? É um repertório que não tem época, né? Então, ele vai fazer uma dessas peças que está lá no nosso catálogo.
Deus do céu. Volta, Mário. Que beleza isso. Que coisa Dá a linda sensação começar a que semana. tem duas pessoas tocando a mão direita. Exatamente. É Essa é a É ideia. essa a do ideia, estudo. é isso que ele inventou para sofrer o pobre, fazer sofrer o pobre intérprete. Isso tem também algumas peças, por exemplo, Meu Primeiro Amor, do Patapos também, assim, que você tem a sensação de que são dois instrumentistas tocando ao mesmo tempo. Muito lindo. Algumas É muito peças. difícil? É uma peça que exige um certo controle de uma sintonia fina, até acho que vai ter uma conversa aqui sobre cognitismo, né? Isso. Uma sintonia fina, né? Em que a ideia do compositor, que é um compositor acostumado a ouvir ópera, então ele se preocupava com essa coisa de que o violão, você toca uma nota, a nota ela morre, né? Então ele criou esse mecanismo em que ele não conseguia deixar. fazer notas longas, melodias longas, assim, como se Intermináveis. fosse uma área de ópera, assim. Então ele tinha muito esse ouvido, né? Ele ouvia muita ópera, né? Muito bonito isso. Então, vamos lá, você vai explicar direitinho o que é essa Classical Tracks. Hoje em Que dia... é uma biblioteca virtual, é isso? É uma livraria Isso, virtual? é um site, né, o www.classicaltracks.com.br, em que as pessoas que trabalham com audiovisual, como aqui, né, não só diretores, como produtores, editores, e que necessitam de música a todo instante, e normalmente é tudo em cima da hora, na maioria das vezes, é tudo para ontem, né, como você sabe em produção de televisão, sempre procuram os mais variados tipos de música. E dentre esses variados tipos de música está a música clássica, que tem a vantagem de ser uma música atemporal, né? Uma orquestra sinfônica, ou mesmo um timbre como o violão, mesmo no caso do violão, tendo uma datação maior em termos históricos. O piano, por exemplo, tem uma amplitude maior em termos históricos, mas é um repertório sempre utilizado, não só em ficção, como em documentário, enfim, todo tipo de Desenho obra. animado, reportagem, não existe também. uma reportagem que não tenha Jornalismo, música, ou seja- jornalismo. É o tempo inteiro, o audiovisual, ele vive do som, na verdade. Exatamente. E aí, como é que você estabeleceu que músicas? Porque a gente lida com direito autoral, basicamente, esse que é o problema. Sim, mas nesse caso só trabalho com domínio público, só obras que já estejam em domínio público. Ou seja, todos os compositores que morreram há mais de 70 anos, O exatamente. problema, Tim, é que a gente, quando fala de direito autoral em termos de música, a gente fala do intérprete também. Então, como é que a gente... Não, mas esse direito é mantido, porque quando você faz o licenciamento de uma obra, você tem a parte autoral e a parte do fonograma, Tá. né? Então, o que a biblioteca eu faço gravações originais, né? Porque o que acontece hoje em dia não é uma ideia que já não existe, isso existe, sendo que a maioria absoluta do que tem hoje, no caso da música clássica, é virtual. É feito com computador, Tá. né? Então, você encontra, por exemplo, às vezes, Danúbio Azul numa determinada livraria internacional com 100 versões de Danúbio Azul, porém, todas elas são tocadas por computador. Em computador. Então, nessa nossa livraria, é tudo de verdade, só com músicos e músicos verdade. brasileiros. Então, você tem orquestra, música de câmara, quarteto de cordas, solos, como o Mário fez, piano solo, né, violino e piano. E a intenção é oferecer esse repertório para esse mercado de audiovisual, com esses músicos brasileiros, e de forma acessível, né? Que não seja uma coisa complicada, porque o que existe hoje em dia transformou-se quase que numa selva de áudio. Por quê? Porque as pessoas querem chegar aos clientes, digamos assim, as pessoas que consomem, mas muitas vezes as editoras colocam os valores absurdos, né? Você tem, às vezes, 20 mil, 30 mil reais, 50 mil reais por uma música utilizada numa obra audiovisual, né? Isso, muitas vezes, não só inibe o produtor e o diretor, como inviabiliza algumas produções, né? Então, ao meu ver, é um raciocínio um pouco torto. De qualquer maneira, você vai na tua biblioteca e você compra. Você licencia. Né? Então, quem está interessado, ele tem a chance de ter uma permissão para utilizar aquela música. Eu vou lá e escrevo na tua biblioteca e tenho direito de utilizar todo o teu casting. Aquilo que você quiser. Aquilo que você quiser. Então, digamos assim, eu preciso de Ave Maria de Schubert. Né? Então, você vai lá... Não, porque não é assim. Eu preciso de 15 segundos de uma Ave Maria aí. Qual que você tem? É um pouco por aí, né? Por aí, exatamente. No caso, temos 3 Ave Marias diferentes, instrumentais ou vocais. Então, aí o interessado seleciona, faz o licenciamento daquela obra para determinado uso. Uma utilização em televisão aberta, ou não sei, 3, 4, 5 utilizações em TV fechada, ou numa obra, enfim, cinema, um documentário, né?
cada especificidade tem o seu valor. E você, como gestor dessa livraria, dessa biblioteca, você tem que conquistar os seus artistas, é isso? Na verdade, eu chamo aqueles artistas que eu já conheço, com os quais eu já trabalho. É um pouco a Carmen D'Alessio da música brasileira. O promoter da música. O promoter da música brasileira. Obviamente, a gente chama não os amigos, né? A gente chama também os amigos, mas chama os bons profissionais, os competentes, que por acaso são também, a grande maioria, nossos amigos. Mas a ideia também é de valorizar o músico brasileiro. Afinal de contas, a gente tem no Brasil grandes músicos, excelentes músicos. E muitas vezes que não tem a chance de gravar esse tipo de material, porque se grava fora do Brasil. Né? Então, a chance é justamente essa, de juntar esforços para ocupar esse espaço, que muitas vezes é ocupado por um repertório estrangeiro, porque simplesmente não tem. Mas olha só, já são todas essas obras que você disponibiliza, já estão gravadas por eles? Sim, já estão gravadas. Então eu não posso pedir, por exemplo, faz aí uma obra, eu queria que o Mário, eu queria pôr o Mário tocando uma outra coisa. Sim, é possível, totalmente possível. Você pode encomendar, a gente pode fazer. Como tem o meu próprio estúdio, já está pronto para isso. Digamos assim, um determinado diretor quer utilizar uma gravação de um noturno de Chopin que não está dentro do catálogo. É uma playlist, na verdade. Exatamente. Ele fala, não, é possível gravar? Claro que é. Claro. Temos vários pianistas que podem fazer rapidamente. E para você é bom? É uma iniciativa maravilhosa, né, para os músicos brasileiros, né? Inclusive, Netinho tem um negócio da orquestra, né, também de Heliópolis. Sim, a Orquestra de Heliópolis. Isso é maravilhoso, que é uma orquestra, né, de uma comunidade de São Paulo, do Instituto, né, que o Tinho utiliza sempre. E é interessantíssimo, porque são músicos assim de várias vertentes, né? Que, nesse caso, você é gaúcho? Comunidade. Não, eu sou carioca, mas mudei para o Paraná. Tem uma coisa, né, gente? Ele não fala assim. Eu nasci em Petrópolis, mas a minha família foi para Curitiba. Por isso aí você pegou essa coisa do sul, né? Daí eu peguei um pouquinho. Daí. É meio amorfo, né? Mas assim, é diferente, né? Então, maravilha. E repete aí o endereço do site. www.classicaltracks.com.br. Muito bom. A gente não tem mais a Rádio Mac tocando aquelas músicas, mas a gente tem você. Não, tem a Rádio Mac, sim. Eu sei que tem. O Blim Blim Blom. Teremos uma nova temporada do Blim Blim Blom. Pelo menos 3 meses garantidos, estreando já em março. Graças a Deus. Maravilhoso. Vamos lá fazer um intervalo, a gente volta já já. Olá, Bruno, estamos de volta ao vivo. Estamos de volta ao vivo em cores, com muito cheiro, muito sabor e com muitas mensagens. Olha aí, tem mensagem do Josenildo Cabral, que ele fala que é a sensação de que você está tocando um piano e não um violão. A gente também teve essa sensação aqui no estúdio, foi muito lindo. Como toca violão, dá vontade de jogar o meu fora. Quem disse que você não faz isso Walter não. Faz isso não. Juliano Lima, o que determina o valor do direito autoral? Bom, o direito autoral é um assunto muito complexo, né? Bastante complexo. Depende, obviamente, da obra e da utilização da obra, sobretudo, né? Se é uma abertura de um programa, tem um valor. Se é um tema dentro de uma determinada outro valor. Se é um chamado BG, um background, é outro valor. Depende do número de espectadores também que essa obra vai ser assistida, ouvida? No caso do universo da lei brasileira, não. Né? Mas pode ser que isso até venha a ser utilizado aqui. Em alguns países, sim. Né? Não existe uma diferenciação com relação ao horário, né? Mas é uma coisa que é discutida, que é passível de acontecer. Por exemplo, horário nobre, a música vale tanto, ou muito cedo, vale outro tanto. Né? Depende da legislação de cada país. E existe uma padronização ou é a família que decide? A família em casa? Do artista. Não. Na verdade, assim, você pode até determinar um valor qualquer, né? Dependendo da obra e da utilização que ela é feita. Mas, normalmente, a editora, se é uma obra editada, a maioria das obras é editada, né? A editora estabelece um valor pelo uso daquilo, mas o autor também tem a chance de dizer que pode tocar ou não pode. Aquela coisa né? do Roberto Carlos que só deixa para quem ele quer.
Sim, o autor tem direito de querer, né, de permitir ou não que a obra seja utilizada em determinado, né, produto audiovisual. Pode não gostar do roteiro, né? Por exemplo. Né? Agora, o valor é negociado. Na verdade, não existe uma tabela. Existe, por exemplo, uma tabela para TV aberta, né, TV fechada, né, que é fornecida e que é negociada também. Sensacional. Muito bom. Vamos fazer um programa sobre isso. Vamos. Vamos então, obrigado, Fih. Vamos conversar com Lívia Marques, que é psicóloga, ela é especializada em terapia cognitiva comportamental, mas a nossa ideia do conversa aqui é sobre essa ideia da terceirização da infância. O que é isso? Isso realmente está acontecendo, Lívia? Realmente está acontecendo, cada dia mais ainda. E quando a gente fala de terceirização da infância, a gente está falando de pais que têm os seus filhos, mas que delegam totalmente todo o cuidado para outras pessoas. E aí a gente fica se questionando quando a criança chega no consultório com esses pais. Como é que essa criança lida com os pais e como esses pais lidam com o fato deles serem pais realmente. Não só aqueles pais que eles pensariam, que eles pensavam que seriam, mas da forma real. E aí a gente acaba deixando essa criança nos cuidados de outras pessoas. Quando é que isso mudou e de que maneira mudou? Porque na minha época as mães tinham babás, coisa que hoje em dia não existem mais. Elas podem pôr até as filhos numa creche. Sim. Mas tem cada vez menos babás. Hoje a gente ainda tem um número significativo de babás, mas a gente também tem esse fator de creche, escola em período integral. Só que eu gostaria de fazer aqui uma observação muito boa em relação ao período integral, que eu falo assim, quantidade e qualidade, não importa. A gente pega a quantidade de tempo que a gente tem, eu, por exemplo, trabalho e tenho 2 filhos. Trabalho bastante. E a qualidade de tempo, qualidade que a gente dá para eles é aquele olho no olho, é chegar no final de semana, mesmo eu tendo um trabalho para fazer, quando terminar tudo, vamos passear, vamos ao cinema, vamos jogar uma bola, vamos à piscina. Disponibilidade. Disponibilidade, é o olho no olho, é o contato, é você passar para o seu filho regras, limites, ele aprender a lidar com frustrações. É você, por exemplo, ir na porta da escola e buscar o seu filho e quando o seu filho te vê, ter aquela alegria de saber que o pai está participando, que a mãe está participando. E não deixar isso apenas para os avós, para a escola, para a tia da escola. O que você está dizendo é pior. Você está dizendo que os pais não estão assumindo os seus filhos, é isso? Infelizmente. Muitos ainda estão fazendo isso. Eles... Não tem aquela história assim de... O brinquedo, o dar, substitui. Eu não tenho tempo com meu filho, então quando eu chego em casa todo dia eu levo um presente para ele. Mas na hora de saber lidar realmente com aquela criança, do amor, aquela coisa, o amor de verdade, aquele abraço, não tem. Sabe, Lívia, eu tive a sensação que a minha geração era mais presente com os filhos do que a geração dos meus pais. Eu tenho todas as pessoas da minha geração que parecem comigo, tentam estabelecer relações verdadeiras com seus filhos, tentam realmente conversar, ser pessoas presentes, enquanto que eu acho que a geração dos meus pais tinha mais um problema de autoridade. Sim. Mas o que você está me dizendo não é isso. Não. O que acontece? A questão da autoridade hoje, nem autoridade acontece. As crianças estão deixadas de lado. Se a gente for parar para observar, quando a gente chega numa escola, por exemplo, que eu vou à escola, trabalho com escolas também, eu pergunto para as professoras, oi, como vai? Hoje eu vim fazer o acompanhamento do meu paciente fulano. Nossa, que bom que você está aqui. Eu tenho uma demanda muito grande para falar sobre essa criança, porque... Nunca vi psicóloga aí à escola, cheio de Eu vou sim, eu converso com a família, se tiver que conversar com a avó, eu também converso. Então, eu chego na escola, às vezes, e aí a coordenadora, a professora, nossa, você está aqui, que maravilha! Eu, oi, tudo bem, como vai? Eu queria falar sobre o aluno X. Nossa, olha, eu não consigo conversar com os pais não aparecem aqui na reunião da escola, mandam um bilhetinho qualquer na agenda e tá tudo bem. O que está acontecendo é isso. Quais são as consequências disso? Essa criança vai crescer com... Primeiro, né? Eu falo sempre de limites. Limite estabelecido pelos pais, porque os pais são os responsáveis reais
quando você tem filho, você é responsável real pelo seu filho. Não vai ser o avô ou a avó. Eles estão ali para fazer aquele carinho, às vezes para estragar, entre aspas, para ficar em um momento ou no outro, ou não. Mas os pais são os responsáveis. Então, quando eu falo disso, eu estou falando de limites. Eu falo de vínculos, construção de vínculos. A construção de vínculos entre pais e filhos é de extrema importância. Confiança. Então, Você está falando que as mães trabalham fora? Só para, eu estou querendo limpar algumas áreas. Vamos lá. É porque as mães trabalham fora? Olha, mãe trabalhar fora não é impeditivo para você não, dar eu sei. atenção. Você acabou de dizer que você trabalha e que aí, você teve 2 filhos. O que acontece? A gente hoje tem muitas mães que têm tripla jornada, 4, sei lá quantas jornadas tem, e elas chegam cansadas. Eu sou coordenadora de um livro em que eu digo o seguinte: filho não vem com manual de instruções. A gente aprende aos poucos com essa criança. E a mãe que trabalha fora, ela às vezes quer dar essa atenção, mas ela não sabe como dar essa atenção. Às vezes ela não tem o contato e não tem a fala de outra pessoa para acolhê-la. Então ela fica realmente muito sobrecarregada. E quando ela tem um parceiro, por exemplo, que não dá essa atenção, que nem liga, porque acha que ela é mulher e ela tem que dar conta de tudo, é pior ainda. Então, essa mulher que trabalha fora, às vezes sim, ela pode delegar os cuidados dos filhos, não porque ela está racionalmente fazendo isso, mas porque ela precisa ser aliviada de alguma forma. E às vezes porque ela também teve essa criação. Quando ela foi criança, a mãe dela não teve o cuidado e delegou a criação dela para outra pessoa. Acontece muito isso, né? Não teve o cuidado de olhar esta criança com essa forma singela de amor, de carinho, de maternidade. Existe isso, ok? Existe isso realmente, porque a criança, o Crianças adulto... que são criadas com a babá o tempo inteiro e aí a mãe dá pouca atenção. Você aprende através dos seus espelhos. A criança, ela aprende através dos espelhos dela. Isso pode acontecer. Ou então, filhas de mães narcísicas, que aí não tem mesmo. Que são mães narcísicas são aquelas mães que, por exemplo, só veem o lado delas, elas sempre estão corretas e não suporta que o filho esteja adiante, esteja à frente, ou que apareça mais do que ela. Ela sempre é o ser superior. Me diz uma coisa, isso que você está dizendo é uma novidade ou é uma coisa que sempre aconteceu e que a gente agora, por questões de discussão mais aprofundada, a gente está tendo acesso? Sempre porque eu aconteceu. reconheço mulheres de todas as gerações nisso que você está falando. Sim, sempre aconteceu, só que hoje a gente debate mais, a gente fala mais sobre isso, como, por exemplo, o TDAH que está aí, né? A gente hoje discute muito mais sobre o TDAH e outras pesquisas. É um fato, sempre aconteceu. Porque bullying sempre existiu, só que a gente agora está falando e está discutindo. Sim. Mães péssimas, poxa, existem pais péssimos, ó. Não é um fenômeno moderno. Não está ligado à mulher trabalhar fora nem aos celulares, tá? Olha, o celular... Não, só para saber, porque todo mundo culpa o celular hoje Só em dia, falta passar a por tudo. educação para o celular. Não, mas Um antes era a aplicativo televisão. para educar o isso filho, aí, né? as pessoas YouTube. Não é? culpavam a televisão. Antes era a televisão, que era a babá, né? A babá era a televisão. A babá eletrônica. Aí hoje é o celular. Só que é uma coisa que eu sempre digo, o celular ele precisa ser utilizado de forma equilibrada. Eu dou o celular para os meus filhos brincarem, ver alguma coisa. Às vezes estou fazendo alguma coisa, aí eu dou. Ó, gente, eu dou o celular, não tem problema nenhum. Só que a gente precisa tá monitorando esse tempo, oferecer outras coisas para essas crianças, colocar uma regra, um limite para até onde ele vai. Tudo é possível. Eu me lembro que o meu filho era muito mais novinho do que a minha filha. E aí, uma vez, eu estava lavando louça e ele me disse, mãe, brinca comigo. Eu digo, meu amor, pelo amor de Deus, agora eu estou lavando louça, não dá não. Vai brincar com a sua irmã. Ele disse, não quero brincar com a minha irmã, não. Eu fico muito cansado. Isso aconteceu comigo hoje. Você não gosta de brincar comigo? Eu falei, meu filho, não é isso. Eu tô fazendo isso daqui agora. Não é isso. O momento não é esse. Não tem isso. A criança fala isso mesmo pra gente. Acontece isso. Bruno. Olha aí, Vera, tem uma mensagem aqui da Lúcia Regina, nossa telespectadora assídua. Valeu, Lúcia, pela mensagem. Ela quer saber da Lívia, se você não acha que uma criança dessa, que os pais dão tudo, e tudo menos atenção, pode se tornar, ela usa essa palavra entre aspas, delinquentes. Crianças sem limites, crianças que...
Olha, quando a gente fala de delinquente, É um termo muito forte, né? um termo muito forte porque está sendo utilizado realmente, mas aí a gente pode associar, por exemplo, a um TOD, que é o opositor desafiante. Bem, pessoas que não passam por frustrações e limites desde a infância, elas podem se tornar adultos, adolescentes, que não medem o limite de quando vai fazer alguma coisa e passar por cima de outra pessoa. Mas que crianças que não têm atenção dos pais são crianças necessariamente extraordinariamente frustradas. Correto. Mas só que são frustradas porque elas gostariam realmente de terem esse olhar diferenciado, né? Que é quando eu falo, não é o celular, não é a televisão, não é o brinquedo, não é a babá levar na pracinha, não é isso. É você tá lá, quando o pai fala assim, nossa, essa criança tá birrenta. Às vezes o pai tá no celular o tempo inteiro ou tá fazendo qualquer outra coisa que fica muito tempo, dá mais atenção para isso do que para a criança. E a criança só tá dizendo, olha para mim, olha né? para mim. Olha para mim, é simples. Só que a gente não consegue, às vezes, perceber isso, ou às vezes a gente está tão cansado que a gente não percebe. Isso mesmo. Obrigada, Deixa eu puxar um Lívia, pouquinho para o fala. meu lado, porque eu acho que também as crianças estão menos ativas, muito confinadas. E os pais não têm tempo para fazer alguma atividade física Com essa criança. com essa criança. Seja andar de bicicleta, seja andar de skate, seja fazer uma trilha, seja andar na praia. Né? A coisa está muito parada. É a geração galinha pintadinha. É a geração do sedentarismo, né? É o mal do século XXI, é o sedentarismo, no videogame. que a gente vai falar daqui a pouco. Então, a questão está muito tecnológica também, né? Porque o celular adestra, fácil. o videogame, né? Sedentariza. Então, as atividades estão muito baixa intensidade e isso deixa as crianças estressadas, sem tempo, né? Mas você já percebeu atividade. também que existe um discurso de que estar tudo muito violento? Vou levar meu filho aonde? Já percebeu Sim, que existe sem esse dúvida, discurso, claro. né, como desculpa? Mas a gente pode buscar soluções assertivas para a gente poder levar essa criança para brincar. Evidente. Sem dúvida. Evidente. Aliás, a gente não pode falar nada de ficar parado estudando, né? Porque se não fosse isso, a gente não tinha ouvido aquela música maravilhosa. Não vamos reclamar Nada muito das contra, crianças mas desde que faça sedentárias, não, atividade porque tem umas coisas que dá certo. 8 horas por dia e uns Pois 15 é, minutos de apenas 8 futebol. horas por dia. Mas tem que manter um exercíciozinho. Futebol, né? Não, Obrigada, Lívia. Vamos conversar um pouquinho com Carmen D'Alessio, que matéria de animação. Eu garanto a vocês que vida sedentária você não teve não, né, Carmen? No, non tengo tempo para estar sentada. Estou sempre busy, porque eu moro muitos anos em Nova York, e inclusive, como se fala, dizem que eu criei essa indústria del entertainment business, porque el Estudio 54 realmente fue un club que fue el club de la noche más conocido en el mundo, pero también quiero hablar que eso fue hace 40 años atrás, 42 años atrás. Entonces, en esa época, el entertainment era muy diferente que hoy, porque en esa época los clubs eran que estaban de moda. Era un lugar, yo creé el estudio con una idea en mi cabeza que fue la siguiente: la sociedad americana es muy individualista, ellos gustan mucho de trabalhar e de facturar. Então, eles não têm tempo para curtir ou para se celebrar ou se divertir. Aí, quando eu cheguei do meu país, do Peru, onde uno realmente trabalha para viver bem, não é que vive para trabalhar. Aí achei que eles estavam precisando de uma diversão, de um playground. Mas E aí, a gente tem uma série de fotos, aí a gente já pode, você pode continuar falando e a gente vai mostrando as fotos e essa ideia de... Porque existiam nightclubs, de qualquer maneira. No Rio Sim, de Janeiro, pero, o Estúdio 54, ele foi uma coisa inteiramente diferente de Foi tudo. completamente diferente, porque era um teatro para começar, não era um clube, era um teatro com uma grande história detrás, porque foi a Ópera de São Carlos, depois foi um centro de televisão de $64,000 question, se hizo aí. Então, eu quando vi o potencial de que este tal clube fosse um estúdio, porque, sendo que era um teatro, dava para que trabalhasse dia e noite, podíamos ter concertos, desfiles de moda. Era enorme. Enorme.
tinha capacidade como para 3.000 pessoas. Quer dizer, era um canecão, assim, de tão grande? Era um teatro. Quer Era um dizer que embaixo tinha a pista de dança, tinha cadeiras assim deste tipo, e tinha um stage como para criar eventos tipo Stage é palco, musicals, podia ir a tocar Mick Jagger, então podia ser de todo, era um teatro. E você usava assim? Claro, Como essa tinha foi a shows grande beleza dessa- do estúdio. É verdade que o Andy Warhol, em 1970 e não sei o quê, disse... Porque Carmen Miranda sempre foi muito querida dos americanos, né? Sim. Parece assim, Carmen Miranda, move over. Carmen da Leste chegou. Foi isso, não foi? E tão certo E aí, que conta a história do Pelé também, que eu adorei. Que aí ele chegou... não, Pelé era muito meu amigo, já conhecia desde Rio, porque eu vengo muito tempo a Rio, são 40 anos também que vengo. Ele é muito amigo meu, então, logicamente, é normal que quando criei o estúdio, era um dos meus grandes invitados, que inclusive era minha mãe, que me acompanhava em todas as festas, era uma fã dele. Era uma estrela mundial, o Pelé. Né? Pelé Ainda é. era o jogador mais grande do mundo. Então, logicamente que ele hasta dedicou uma foto maravilhosa dele a minha mãe, que minha mãe tuvo até o final, porque ele era a mais alta fã de Pelé. Me contaram que quando o DJ reconheceu o Pelé no meio da multidão dançando, jogou um foco, parecia uma foto do Pelé, um foco só do Pelé no meio, assim, que e era essa... Era tão famoso que uno não conseguia sair nem a jantar, nem nada, porque íamos tranquilamente a um restaurante, todo o restaurante estava detrás dele, ele com uma grande simpatia, tinha a paciência de saludar a todo mundo, de firmar para todo mundo, uma pessoa incrível, super simples. E era... Ah, fala, Bruno. Não, eu ia perguntar se você já barrou alguém no Estúdio 54 e depois se arrependeu. Eu não estava na porta. Você não ficava na porta. Pero o que aconteceu que muita gente foi barrada foi culpa de los doormen, de los porteros, porque tinha gente que não sabia quem era quem. Eu, quando abri o estúdio, tinha uma ideia clara de quem tinha que ser o porteiro, que foi ao início quem conhecia a gente, sabia quem era quem. Depois, quando estava Steve Rubel e Ian Schrager, que já é foram a os segunda financistas, aí eles consideraram que já que haviam entrado com a finança, eles podiam trazer uns doorman deles de Long Island. Aí a gente já não reconhecia ninguém. Aí tinha gente muito importante, muito amiga minha, que ia para lá, eram barrados. Não, parece que barraram Frank Sinatra. É verdade? Barraram Frank Sinatra. O dia da abertura tinha tanta gente que era impossível entrar. Inclusive, tinha gente que queria entrar por a porta de atrás, porque quizás era mais fácil que a principal, que estava lotada. Inclusive, minha mãe teve que ser transportada, cargada, literalmente, para recibirla do outro lado, porque não se conseguia nem caminhar. É na Rua 54 de Nova York. Isso era na 54. Em la 53, em la porta de atrás, tinha gente que estava também tratando de entrar. Mick Jagger, por exemplo, Ryan O'Neal, Lester Pearce, que estavam tratando de entrar, e se criou uma festa bem chique na porta. Frank Sinatra pulava na sua limusine e não conseguiu entrar essa noite. A porta estava animada, então. Estava bem animada. Quer dizer, era a festa dentro. A parte mais chique. E festa dentro e festa fora. E isso deve ter sido... Eu acho que a mais chique estava na porta. Porque... Carmen, quanto tempo durou essa farra? La historia del estudio, Sí. aunque parezca increíble, solo 3 años. Caramba. Eu vi venir isso porque aconteceu esse fenômeno de too much too soon. Estos financistas, Ian Steve, para eles que veniam de Long Island, de um mundo completamente diferente, de um momento a outro, verse em um local lotado de celebridades, e cada tarde a gente se juntava para discutir projetos de festas. Eles tinham um budget, um presupuesto ilimitado. Eu chegava e dizia, Valentino quisiera ter uma festa de aniversário, mas ele quisiera ser domador de fieras, ringleader. Aí eu falava, que tal se traemos o circo Barnum Bailey? Ótima ideia, vamos adelante. Aí venia uma produção, já não era uma festa, eventos que criavam uma tal publicidade que a gente depois chegava a uma certa hora, depois de meia-noite, estavam dispostos a pagar tranquilamente, em essa época, 42 anos atrás, $30 por pessoa tranquilamente.
E lotava, porque Você o local cobrava- tinha 3.000 pessoas, então se faturava muito Se bem. faturava simplesmente com o ingresso das pessoas no... Das pessoas que chegavam E mais depois do grande evento, que geralmente era mais cedo e durava até a meia-noite. Aí, à meia-noite, se abriam as portas, a gente pagava, entrava para ver as celebridades, então se criava esse ambiente gigantesco. Porque cada festa, repito, era uma produção. Armani queria uma festa, aí ele queria que se transformasse o estúdio em um palácio fiorentino. Então a gente traía para o ingresso, tipo um palácio, 20 violinistas, todo mundo em white tail. E você ficava inventando isso todo claro, dia. Claro. Ô, A Carmen, criatividade vinha de aqui. Eles pagavam e todo mundo ficava feliz. Porque depois se falava, isto vai virar muito formal, vai ser um palácio muito sério, vamos a criar também um balé de travestis, balé Trocadero de Monte Carlo. Aí se criava O um balé clima. Trocadeiro é o máximo. Era uma É o coisa máximo. incrível. criatividade não faltava. Ô, Carmen, eu sei de uma história sua do sol, que o sol te acompanha. Como é que é essa história? Para la emisora del sol, é porque eu amo o sol. Enfim, Trabalhou na noite, mas amo ama o o sol. sol. O sol é sempre o meu boyfriend, meu amigo, meu amante, meu marido, porque realmente quando estou em um lugar de sol como Rio e tenho a possibilidade do sol e de praia, isso é o spa para mim. Isso me dá tanta vitalidade, essa vitamina D, que solo dá o sol, que daí tem que explodir em uma pista de dança ou alguma coisa. E essa mentalidade é muito carioca. Carioca gosta de sol e tem uma energia que depois sempre uno vai terminar uma balada ótima. Sempre é assim, porque isso ajuda. E como moro em Nova York com um clima neste momento de inverno, eu escapo e sempre estou detrás do sol. O sol está comigo, eu estou com ele. E como nós amamos, não me faz mal, porque tomo sol o dia inteiro e não fico nem manchada, nem mais velha. Nem Por isso você Você ama o vai Rio. viver eternamente essa mulher, nunca vi. Porque Parabéns. a alegria de viver Isso, é é a isso que coisa você de tem. celebrar a vida. Quase uma missão para mim. Porque, como falou a minha grande amiga Gisela Amaral, falou, eu acho que Deus pôs você a cargo da celebração da vida. Alguém tinha que ser. Então, eu acho que a gente merece se divertir, merece celebrar a vida, porque uno tem que agradecer já o dia que está vivo e com saúde. Já essa é uma razão de celebrar a vida. Eu quero que a gente celebre a vida e como tenho essa missão de transmitir esse tipo de celebração através de luz, alegria, amor, paz, harmonia. Então, isso para mim é uma missão, porque gosto de ver a gente feliz. Parabéns, Carmen. Você é um exemplo inalcançável. Obrigada. Vamos fazer um intervalo? Rapidinho a gente volta. Então, Bruno Barros, estamos de volta ao vivo. Olha aí, Vera Barroso. O Rodrigo Xavier da Silveira quer saber se Carmen D'Alessio vai pra balada hoje? Bom, Tem balada? Sim. Todo dia? tem um aniversário hoje que vou atender com o maior prazer, saindo de aqui, e depois vamos a continuar. Oba! Tem também um comentário aqui da Fá Silva. Ela fala que o estúdio era bem diferente das baladas hoje em dia, porque hoje só tem pegação. Você acha isso? Hoje em dia está diferente? Gente. Justamente, queria falar disso, porque antigamente os clubes, a discoteca, era o modo de se conectar e tal. Mas a noite também vai progressando e também vai envelhecendo com a idade. Agora, por exemplo, a novidade, incluso em Nova York, que estou fazendo já há 10 anos, são os rooftops. Então Que já são os mudou. terraços, Os né? terraços, Dos os terraços. hotéis. Agora, isso já tem um horário diferente, porque isso já é, uno vai para o sunset. Então, por exemplo, eu tenho já 7 anos promovendo um lindíssimo rooftop do Hotel Dream de Nova York, o PhD. E eu chego às 7 e termino às 11. Que bela. Aí já vai mais de acordo com... Mas no verão, né? No verão. No inverno, não. Va de setembro, de junho a setembro. Pero de aí tenho essa outra história de fazer brunches. Então, tenho um restaurante, um lindo restaurante peruano em Nova York, em donde eu estou promovendo brunches de sábado.
llamados sunset brunches, porque comienzan a las 2 y van a terminar después del sunset. Entonces ya casi se junta con la hora de jantar. Y ahí se crea ese clima de diversão, porque eu tenho um disc jockey, a gente começa a dançar, então ninguém quer mais ir embora, continuam bebendo, comendo, e aí termina para terminar o jantar. Ai, meu Deus, Vera Barroso, vamos para lá. Bom, Nova York, todo mundo Aqui tá lá, tem né? os melhores Você faz rooftops. Muito Aqui bom. em Rio, Tem, eu já tem. vi as melhores vistas possíveis. Tem um Xi'an, que está perto de Santos Dumont. Estive lá ontem. E realmente tem umas vistas impressionantes. El Pão de Açúcar, Cristo Redentor, toda essa vista maravilhosa. É muito É maravilhoso. lindo ir ao sunset e ficar a jantar e ficar esta tarde. Maravilha. Você sabe que eu estava no... Obrigado, Carmen. Eu estava no ônibus outro dia e eu vi naquele... Tem um negocinho que passa notícias no ônibus, aí diz assim, segundo o Ministério da Saúde, os brasileiros... Houve um aumento de 24% nos brasileiros se exercitando. Digo, gente, isso ou é fake news... Não é. Ou eu tô... E não é? Não aí é eu disse, verdade. Emília Ferraz, pelo amor de Deus, verifica isso para mim. Que novidade é essa? E ela disse, é Então, verdade. na verdade, cada vez que a gente fala sobre esse tema, as pessoas se motivam a se exercitar. Então, só de você estar comentando aqui nesse programa sobre esse fato... Que é preciso que as pessoas não que sejam as pessoas têm que se sedentárias. conscientizar e tal. A vida está muito sedentária, né? A gente se desloca sem esforço, a gente sobe escada rolante, sobe elevador. Né? A gente não se movimenta mais, não tem mais movimentação nenhuma. E isso está muito crítico, isso faz muito mal para a saúde. A gente está vendo que as doenças não comunicantes estão cada vez mais prevalentes. As pessoas estão vivendo mais, mas estão vivendo pior. Então, é preciso se exercitar, se movimentar, na verdade, né? Se deslocar mais, se movimentar mais. Então, isso é real. Cada vez que a gente está falando sobre esse assunto, e o exercício é um assunto que conecta as pessoas. Você não tem nada para falar com ninguém, mas você se exercita. O que você faz? Aí já começou o assunto. E aí um motivou o outro, entende? Então, a coisa está ficando muito mais científica também, porque várias evidências científicas estão mostrando que realmente o sedentarismo é muito deletério para a saúde. Então, esse comportamento realmente é doentio, é patológico. Não pode ficar sedentário, você tem que se movimentar. Se você não gosta de fazer exercício, pelo menos se desloque até o trabalho, né? Suba mais escadas, enfim. Invente alguma coisa para se movimentar mais. Existe um condicionamento mínimo. Por exemplo, aqui nós temos pessoas que têm atividades diferentes. Ela é psicóloga, quer dizer, todo mundo tem uma tendência ao sedentarismo aqui, né? Por atividade, não tem nenhum atleta aqui. Qualquer atividade laboral, na verdade, atualmente, que não seja ativa, tipo um gari, né, um guarda de trânsito que está se movimentando o tempo todo, um ambulante da rua. O motorista de ônibus, ele sedentário, ele é extremamente sedentário. A não ser que ele vá lá trocar o pneu todo dia. Aí ele fez alguma atividade física, né? Mas não, na verdade ele é sedentário. O que é o mínimo que existe? Na verdade, de acordo com a idade da pessoa, né? Existe um valor previsto de acordo com a idade da pessoa. Então, o esperado, na verdade, é que você esteja dentro do esperado da sua idade. Porque se você for jovem, cronologicamente, mas com uma aptidão física de uma pessoa 20 anos mais velha, você está envelhecendo mais cedo. E aí, quando você chega nessa idade mais velha, você chega com uma aptidão física de uma pessoa muito mais velha. E aí você vai padecendo da sua saúde. Apesar dos meios tecnológicos, né, e de saúde te trazerem mais longevidade, te trazem uma longevidade com pior qualidade. Então, considerando que o Bruno Barros é o nosso convidado mais jovem, ele tem que fazer mais exercício que todos os outros? Não necessariamente, porque ele pode ter nascido com uma boa aptidão física. E aí o mínimo de exercício já é suficiente para ele. O fato dele ser muito magro assim é bom para ele, né? Sem dúvida. Mas e quem gosta daquele chopinho, que tem uma vida mais desregrada, aí tem que fazer mais exercício. Claro. Sim, sem dúvida. Na verdade, as evidências científicas vão mostrando que quanto mais, melhor. Né? Quanto mais atividade, melhor. E quanto menos, muito pior. O fato é que o comportamento sedentário é muito deletério para a saúde. Isso traz realmente doenças depois. Né? Vamos lá. A pessoa paga um preço muito alto depois. Ok. Quanto que uma pessoa de 50 anos tem que fazer como exercício por dia para se manter em forma? Então, no último novembro, a Sociedade Americana publicou a Diretriz de Atividade Física, né? A segunda edição da Diretriz de Atividade Física. E ela dobrou os parâmetros. Antes era de 75 a 150 minutos por semana, agora dobrou de 150 a 300 minutos por semana. Mas, por outro lado, passou a contar os deslocamentos diários.
Então, se você se desloca para o trabalho, já está contando. Se você sobe escada, já está contando. Se você vai brincar com seu filho de futebol, já está contando como uma atividade física dentro desses 300 minutos por Então, semana. ótimo. Trabalho doméstico não contava, está contando. Está contando. Não, na Não verdade já contava. contava, mas se falava de exercício, né? Agora está se falando mais de atividade Aquele física. negócio, você não podia, por exemplo, andar passeando. Você tinha que andar andando. Uma Você não frequência. podia. Tinha frequência. Você tinha que aumentar a tua frequência cardíaca, lembra? Veja bem. Agora, se você andar passeando, Antes também o vai. foco era muito em exercício físico. Exercício físico é uma atividade física programada, planejada, ritmada, que você está intencionado a fazer. Atividade física é qualquer coisa que gere movimento na sua vida. Já tá Seja bom. varrer a casa, limpar o carro, lavar o Levantar carro. para pegar um copo d'água em vez de ficar Sim, sentado. sem dúvida, sim. Mas o fato é que eles estão mostrando cada vez mais o ficar sentado, né, muitas horas por dia, é extremamente deletério. Existe até na Inglaterra um programa, um slogan falado "The sitting is the new smoking", né, que o sentar é o novo fumar, porque viram numa evidência científica nos que o deixa em risco paz. relativo era igual, né, de quem fumava e de quem ficava sentado muitas horas por dia. Então, ficar sentado, ou seja, o comportamento sedentário é realmente muito ruim para a saúde. Então, Fumar em pé também não resolve. Né? Fumar em pé não. Olha, é menos pior, né? Na verdade. Mas também faz Mas o ficar sentado, sedentário, sem fazer nada, né? Vendo a vida passar. E sem 300 horas, João 300 Felipe. minutos. 300 por semana. minutos, eu já Pra tô... todo mundo fazer conta, É né? enorme. Vai fazendo conta. 300 minutos dá 5 horas. Isso. Né? Você divide Mas por 5 horas 60, dá por 5 semana. horas por Tem semana. Isso. Mas É veja bem, as muita pessoas coisa. trabalham Como que 10, é? 12 horas por dia. Faz as contas. Dorme mais 8. Sobram 4 horas para você fazer as suas coisas. E como que é a questão das terapias alternativas? Por exemplo, uma pessoa que faz yoga, ela não é sedentária, pelo menos na minha conta. Veja bem, concepção. a classificação de sedentarismo é de quem está dentro dessa faixa de tempo fazendo atividade física. O yoga é uma atividade física, sem Sim, dúvida. mas está sentado. De a baixa meditação, por intensidade. exemplo, né? De baixa intensidade. Trata de algumas valências, de algumas aptidões físicas específicas, flexibilidade, né, equilíbrio, respiração, mas traz pouco condicionamento aeróbico, por exemplo. Traz alguma força, dependendo do tipo de yoga que você faz. Mas a condição aeróbica especificamente, que é o que, na verdade, traz longevidade e qualidade de vida, não está sendo trabalhada no yoga. Então, Eu tem vi as pela aptidões que você precisa trabalhar mais Essa ou menos. pesquisa do Ministério da Saúde, que é uma pesquisa telefônica, né, a Sim. Vigitel, ela diz que está aumentando o número de brasileiros que faz exercício físico, basicamente corrida e caminhada, e está diminuindo o número de brasileiros que joga futebol. Ou seja, está deixando de haver um jogo, uma brincadeira, para haver uma preocupação com saúde. Sem dúvida, isso? eu acho que esse é um bom pensamento. Isso uma é uma conclusão boa sobre a coisa, pesquisa. você acha, Sim, João a Felipe? pesquisa em si é muito consistente, tá? Elas são boas, né, Ela do vem sendo Ministério da Saúde. repetida anualmente e ela tem cada vez mais consistência com isso. Os dados são cada vez mais bem comparados. Então, realmente é bem consistente esse comportamento que a população está ficando mais ativa. Mas, como eu falei no início, a população é a maioria sedentária ainda, tá? E a maioria ainda é acima do peso também. E as coisas estão muito ligadas. Pessoa menos ativa vai ganhando peso porque vai comendo mais e não gasta. Então, os comportamentos estão melhorando, mas ainda estamos muito além do Posso fazer aquém uma do- pergunta para do você? ideal. Todo mundo fala, e eu não sei se é verdade, a partir de uma certa idade, homens e mulheres começam a engordar. Pode ser por volta dos 30 ou por volta dos 40. Por quê? Porque vai ficando menos ativo e continua com o mesmo padrão alimentar. Então, E tá. também o metabolismo O metabolismo vai metabolismo diminuindo aumenta. também, sem dúvida, claro. Mas quando você é criança, é muito fácil Claro. você jogar uma partida de futebol. Quando você está com 30 anos, você já pensa assim, será que eu vou conseguir jogar sem me machucar? Você já começa a ter... Porque eu 10 minutos já é Eu uma acho que vitória. uma interesse. grande preocupação que eu costumo falar sempre com os meus clientes é isso. Não se machuca. Não é para machucar. Não se arrisca a esse ponto, porque machucar vai te dar uma lesão, vai te dar dor. Vai fazer um período refratário aí sem atividade, sem movimento, Maravilha. vai Vamos te pro deixar palco? mais inseguro. E quando você volta, você aumenta a chance de se machucar mais. Né? Te deixa... Então, esse é o pavor do sedentário, ficar se machucando. Exatamente. Gente. Então, o machucar é muito perigoso. Obrigado, João Felipe. De nada. Deixa eu só falar aqui do CD do
do Mário. Ele está lançando? Ele está lançando esse CD, que é o Violão Expandido. Né? Tem isso que ele tocou? Agora é que ele vai tocar uma peça do CD, que ele está lançando agora. Maravilha. Que é o Valsiana, do Sérgio Assad. Isso né? mesmo. Olha só, gente, a gente vai terminar o programa agora. A gente volta amanhã às 5h30. Agora a gente vai para onde? Vamos para o Facebook. Mais 15 minutinhos. Beleza, então a gente vai agradecer a todos os nossos convidados. Muito obrigada. E pedir para o Mário, então, encantar-nos novamente com essa linda música de violão. Que maravilha, Mário. Muito obrigada. Volta pra cá. Bruno, estamos? Estamos no Facebook com Então, mensagens. é todo você. Eu recebi aqui uma mensagem do Marcelo, diretamente de Barra do Piraí, aqui no Rio. É para você, Lívia, se você quiser comentar depois. Ele diz assim: oi, Bruno, as crianças do interior têm tempo e idem os pais para passeios, atividades. Aqui nós temos períodos em colônia de férias e brincadeiras na natureza. É claro, com as devidas proporções. O discurso daí foi, ao meu ver, o enfoque do que ocorre nas metrópoles. O interior é bem diferente. Quem disse isso foi o Marcelo. Valeu, Marcelo. Quer comentar, Lívia? Sim, e é verdade mesmo isso que o Marcelo falou. Lá em casa, quando a gente tira férias, ou tem uma folguinha, assim, qualquer, a gente sempre gosta realmente de ir para lugares que são mais distantes, mais para o interior. E as crianças, elas se veem assim, livres. Mas quando a gente está aqui no Rio, a gente faz questão de levá-los a parques. Aqui no Rio de Janeiro, a gente tem Parque Madureira. A gente faz questão de levá-los a parques, fazer piqueniques. Claro, a gente vai ao shopping? Vai ao shopping. Mas a gente gosta muito de fazer isso. E o interior é uma coisa que eu sinto muita saudade, porque meu avô era do interior. A gente brincava Qual muito. cidade? Ele era de Minas, de Maiumirim. Então era uma delícia. Esse telespectador de onde era? Barra do Piraí. Ah, beleza. Boa tarde. Depois da chikungunya tá ruim, difícil até de caminhar. Quem disse isso foi o Flávio Romero, lá de Caruaru, no Pernambuco. E é verdade mesmo. verdade. Dores no corpo, Parece né? que dura uns 3 anos, né? A dor da chikungunya. Mas ele tem as alternativas. Ele pode fazer coisas sem impacto, tipo pedalar, tipo andar na piscina, tipo nadar. Não precisa ser só no caminhar, né? Será que por trás de uma criança arredia tem a necessidade de chamar a atenção? Inês Teles, lá do Vale do Paraíba. Valeu, Inês. Por trás de uma criança arredia? Tem a necessidade de chamar a atenção. Olha,
Normalmente, as crianças que são mais arredias, a gente precisa conversar com essa criança. A gente, dentro da terapia cognitiva, a gente fala de psicoeducar. Porque o que é psicoeducar? Essa criança, às vezes, não sabe dizer o que ela está sentindo. E a criança não sabe dizer realmente o que ela está sentindo. Então, é trabalhar com ela o que você está sentindo. E trabalhar com o adulto como ele vai lidar com essa criança e com essa situação também. Porque, às vezes, a gente grita. Eu grito, gente. Eu grito também. Eu grito também. Tem horas que não dá, né? Não, tem horas que não dá. Mas assim, hoje, por exemplo, meu filho mais velho já fala: mãe, eu tô triste. E você respeita porque eu tô triste. Eu respeito. Claro que eu tenho que respeitar. Mas tem dias que eu falo: olha, assim não dá. A gente tem que fazer alguma coisa para mudar isso. Isso é psicoeducação, tá? A gente ensinar para essa criança e para o adulto também o que é isso que ele está sentindo. Excelente. Tem bons exemplos aqui também. A Cibele, lá de BH. Boa tarde, sou Cibele, tenho 54 anos. Eu já ia envelhecer você, Cibele. Tenho 54 anos, faço musculação e corrida há 10 anos. No meio desse período, ela ficou 1 ano tratando um câncer de mama e agora voltou com tudo. Quer dizer, não tem desculpa, né? Você pode voltar de um tratamento super sério e voltar para o exercício, claro, porque inclusive faz bem à saúde. Sim, inclusive previne câncer de mama e evita os efeitos deletérios da quimioterapia e melhora após o diagnóstico de câncer de mama e previne a prevenção secundária do câncer de mama, né? O reaparecimento desse câncer. Então é mandatório fazer exercício antes e após o diagnóstico de câncer. A Carmen pediu para perguntar se a balada é considerada atividade física. Claro que é. Querido, não perguntei, porque a verdade é que eu vou na academia todo dia de Deus em Nova York. Parabéns. Segunda-feira, yoga, terça, musculação. Quarta, estiramento. Quinta, musculação e sexta, estiramento. Caramba, essa mulher é extraordinária. Maravilha. E cuida da alimentação também. Sempre. Solamente dietas de proteína, ensaladas, frutas, proteína pura, nada de carboidrato. Engorda muito. A gente entende ainda a atividade física e o exercício como uma ferramenta de lazer, né, de bem-estar e tal. Mas eu trabalho muito com exercício físico e eu vejo que o exercício é uma ferramenta terapêutica. Sim. Eu trato hipertensão, eu trato diabetes, eu trato dislipidemia, eu trato um câncer, né? Diminuo os efeitos deletérios das doenças, depressão, exatamente. Né? As crianças arredias, bota ela para jogar um futebol, vê se ela fica arredia depois do futebol. Tanto que quando a gente tem uma criança com TDAH, uma das coisas que a gente sempre diz é colocar para fazer exercício físico e também buscar exercícios que sejam em grupo, né? Para você saber socializar também, treinar habilidades sociais. E a gente estava falando também, né, das crises de pânico e de ansiedade generalizada, né? Sem dúvida. Que ajuda bastante, né? Olha aí, a Deise Abreu, ela quer saber se dançar é atividade ou exercício físico? Olha, dançar São as duas. Na balada, é uma atividade. Tudo que gera movimento é uma atividade física. Tá? A dança é uma arte, né? Muito mais do que um exercício propriamente, é uma arte. Porque ela, na verdade, não tem muita programação, a não ser a coreografada. Né? A coreografada, sim, tem uma programação. Então, pode ser encarada como um exercício propriamente. Mas não todo tipo de dança é um exercício. E aí, para finalizar, Vera, tem uma pergunta da Cláudia Colares, nossa gaúcha lá do Rio Grande. Ela quer saber se, dos bastidores do Estúdio 54, de histórias, o que tem, o que rolou. Ela pergunta se é verdade mesmo, se rolava muita droga ou o pessoal exagera. Bom, eram 42 anos atrás. Em la moda, acho que ajudava que uno se divirtesse mais a nível personal, cada uno decidia por uno mesmo, mas tinha essa história de sex, drugs and rock and roll. Era a época. Era a época. Estava de moda. O exercício. Você tem uma história pessoal assim que guarda no seu coração? Caramba, eu vivi esse momento. Não só do estúdio, mas de algum momento da sua vida. Não, enfim, todas as festas do estúdio foram maravilhosas porque eram, como falei anteriormente, eventos. Mas tuve um aniversário meu que foi espetacular porque eles decidiram que eu tinha que sair do meu próprio torta de cumpleaños, bolo de cumpleaños. Então, criava uma coisa gigantesca de cartão, logicamente. Eu dentro, em maiô, claro, dourado de Norma Kamali. Não, tinha uns buraquinhos para respirar. E depois, a uma certa hora, eles me sacaram del bolo, que estava todo cubierto de crema. E então, quem me sacaram foram os Guardian Angels,
que é um grupo de motociclistas, motociclistas que são maravilhosos, são os Incrível, ángeles são guardianes. lindos. Aí entre 4 deles. Esse foi um momento para mim inesquecível, ao ponto que essa fotografia circulou o mundo inteiro. Olha, essa festa surpresa eu topo. Olha aí. Eu tenho horror à festa surpresa, né? E o Bruno adora. Vamos Essa daí planejar tá pro boa, hein? próximo Eu acho que eu vou ano, fazer no seu aniversário e você vai sair do... Você vai sair do O seu bolo. tá mais perto, o seu tá mais perto. Vamos lá. Você vai sair do bolo. Maravilha. Vamos embora? Vamos embora. Maravilha, gente. Até amanhã, 5h30. Obrigado. Obrigado.